Os advogados iniciantes na carreira quase sempre são tomados por uma justificada insegurança na atuação em audiências, o que é comum. É um fenômeno que somente é superado com a experiência e a prática. Essa insegurança, evidentemente, ela é ampliada por alguns fatores, como o fato de alguns juízes e promotores se sentirem em situação hierarquicamente superiores ao advogado. É claro que essa hierarquia não existe, o que não impede destas pessoas de sentirem que podem exercê-la. E quase sempre isso caminha para atos de desrespeito ao profissional do direito em audiência. É claro que, diante desta situação, cabe ao advogado solicitar que toda manifestação ocorrida na audiência deva ser constada em ata. O advogado, em sendo tomado por alguma situação constrangedora, por exemplo, um pedido plausível, previsto em lei e que é abruptamente negado, uma fala interrompida, um adjetivo mal colocado, tudo isso deve ser solicitado pelo advogado, consignado em ata, para que ele depois, com calma, reflita em qual providência deva apoiar-se. Evidentemente que há casos que tão grotescos que são, deve exigir do advogado que ele seja consignado em ata e ainda que ele, ao término da audiência, saia dali e vá imediatamente à presença do diretor do fórum e faça uma representação solicitando providências. Essas são algumas possibilidades que acometem um advogado na sua difícil arte de trabalho em defesa do seu cliente. Advogado esse que, notadamente, no plano estético, já sofre com a disparidade de uma parte sentar-se ao lado do julgador. É uma referência a uma situação do promotor sentar-se ao lado do juiz. Essa disposição estética da sala de audiência coloca claramente o advogado em desvantagem. É óbvio que aquele posicionamento facilita a interlocução entre a parte da promotoria e o julgador. É fácil notar que isso não existe nas práticas de tribunais americanos, já que gostamos tanto de copiá-los. Lá pode-se ver claramente que cada parte ocupa a sua respectiva mesa. O julgador, caso queira se comunicar com eles, vai chamá-los conjuntamente próximo a si. Ora, isso não ocorre no Brasil. Então o advogado se posiciona esteticamente de forma inferior numa audiência. Tanto mais no espetáculo do júri, em que quase sempre o cliente do advogado está em trajes penitenciários e algemado.
e ele, advogado, sentado próximo a ele, enquanto que a acusação e o julgador se posicionam num plano superior. Qualquer membro do tribunal do júri, em ali tomando assento, vai observar essa estética. Lamentavelmente, a advocacia ainda se encontra num plano estético inferiorizado em termos de equidade nas práticas judiciais. Evidentemente que em algum momento histórico isso vai acabar, mas parece que é um momento ainda longe, notadamente num país em que o Estado, através do seu judiciário, deve ser visto num plano de alta suspeição pela forma com que a sua funcionalidade opera em total desequilíbrio. E o que se observa ainda? Num total mecanismo estranho às práticas de equidade, quando o próprio judiciário exige dos seus juízes um mapeamento estatístico em relação às suas sentenças e às suas condenações. Isso algum dia acabará.